Graça e paz, irmãs. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2. Vamos ler o que está escrito. Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que fundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Amém. Temos aqui um momento na vida de uma mulher que a única coisa que a Bíblia escreve sobre Raabe é que ela era uma mulher prostituta. Se há um tipo de profissão que ninguém deseja ter, nem para si, nem na família, é a profissão de prostituta. Sabemos, no entanto, que existem e que a prostituição é uma obra da carne. É interessante que nunca se fala de homem prostituto. Parece que passou a ser uma profissão feminina, como se a mulher prostituísse sozinha. Mas agora de tarde nós vamos ver o que pode acontecer na vida de uma prostituta, levando em consideração que
que a prostituta é uma mulher. Quando Deus criou a mulher, Ele criou Eva. E por isso, toda mulher tem aquelas características. A mulher é feita da costela do homem. Significa que ela não foi feita para mandar. Ela foi feita para estar protegida e para estar inserida num corpo. Quando nós pensamos uma mulher que é prostituta em qualquer época da humanidade, toda mulher tem um sonho. Ela quer ser esposa, ela quer casar, ela quer ter sua casa, ela quer constituir família. E quando isso não acontece, fica uma frustração, maior para umas, menor para outras, a depender do sonho de cada uma, mas de qualquer forma, uma mulher quer ter o seu marido. A prostituta, ela tem o seu corpo usado por muitos homens, e nenhum é o marido dela. Mas nenhuma mulher de condição normal escolheria ter o seu corpo devastado desse jeito. Além do mais, a mulher foi criada para ser protegida. E o corpo da prostituta é devastado. Ali, uma mulher assim, ela passa por todo tipo de humilhação. Ela ouve todas as coisas que ninguém quer ouvir. O corpo dela é usado e abusado de qualquer jeito. É como se fosse um lugar onde você joga o seu pior e vai embora. E aí vem, cada dia, quando a prostituta fecha a porta do prostíbulo, vem o peso e a carga da dor, da solidão, da humilhação. Por quê? Mas no outro dia tudo começa. Você há de dizer, é prostituta porque quer, eu não sei. O que leva uma pessoa a escolher ou ser escolhida, eu não estou desculpando a prostituição. Eu não estou falando da prostituição, eu estou falando da prostituta. Porque Deus odeia a prostituição, mas Ele ama a prostituta. Como Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E assim era a vida de Raabe. Nós sabemos que Raabe não tinha filhos, não tinha marido. Porque na hora dela pedir clemência, ela pediu para seu pai, sua mãe, para seus irmãos e suas irmãs. Ela não pediu para seus filhos e para seus maridos. Essa mulher era a prostituta de Jericó. Parece que Raabe era um personagem muito conhecido. Até o rei conhecia Raabe. E, logicamente, ela tinha a casa onde os homens frequentavam. Numa casa assim, de prostituição, os homens vêm e vão, conversam, bebem, dizem o que querem e depois vão embora. Mas ali sempre tem o barzinho deles, onde eles comentam as coisas das viagens. Naquela época não haviam os transportes que nós temos hoje. Também não haviam os meios de comunicação que temos. Então, as notícias vinham pelos caixeiros viajantes. Os homens que faziam compras e transportavam mercadorias, eles ouviam aqui, entregavam ali, ouviam ali, entregavam lá. E assim, eles iam levando as notícias e eles eram os portadores das novidades. No prostíbulo de Raabe, ali era um point,
onde todo mundo ficava sabendo as novidades. E Raabe também ouvia as coisas que estavam acontecendo. Como ela era de Jericó, havia perto a maior nação daquela época, o Egito. E todos sabiam do poder do Egito, do brilho do Egito, da crueldade de Faraó. E o Egito era a nação invejada e odiada pelo seu poder de massacrar as outras nações. Todos sabiam que o Egito escravizava uma nação lá dentro, que era a nação dos hebreus. Não tinha o nome de Israel naquela época. Era um povo que perambulou no deserto, um povo de língua semita, que saiu da Mesopotâmia e que foi parar no Egito e lá cresceu. Era um povo de escravos, mas esses escravos contavam uma história velha que todo mundo ria. Era a história de que eles tinham um Deus poderoso, que era o Deus dos antepassados deles, que os tiraria do Egito e os levaria para Canaã. Eles contavam essa história repetidamente e todos riam deles, porque o Deus deles era tão poderoso. E como é que eles estavam escravizados? Naquela época, um povo que tinha o Deus poderoso era um povo poderoso. Então, o Deus mais poderoso era o Deus dos egípcios, porque era tão poderoso que mantinha uma nação lá dentro trabalhando para eles, escravizados. Então, Faraó e seus deuses eram muito mais fortes e poderosos do que os deuses dos escravos, do que o Deus dos escravos hebreus. Isso era alguma coisa que todo mundo conhecia, todo mundo sabia. Mas esse povo, geração após geração, continuava crendo que esse Deus os tiraria dali. Um dia, chegou uma notícia por um desses caixeiros viajantes. Quando ele entrou em Jericó, eles iam direto para o prostíbulo de Raabe. Você vê que até os espias de Israel entraram em Jericó, foram para o prostíbulo de Raabe. Estou dizendo para vocês que era o point. Ela era conhecida, até o rei conhecia Raabe. E quando esse caixeiro viajante chegou, disse: vocês não querem saber o que está acontecendo. Tem um rebuliço no Egito. O que é? Sabe aquele povo que está lá, os hebreus, que dizia que o Deus deles era poderoso, pois o Deus deles está dando trabalho para Faraó. Não tem Deus no Egito que esteja aguentando com o que o Deus deles está fazendo. Mandou praga de rã que cobriu todo mundo. Mandou praga de piolho, ele foi gafanhoto, devastou. O Egito está num problema, o Faraó não sabe mais o que fazer. E não tem Deus egípcio que dê conta do que está acontecendo. Mas como é isso? E o que foi? E começa a confusão. E todo mundo só comentava aquilo. Dali mais 3 dias, chega outro. Está sabendo o que está acontecendo? Pois é. Está sabendo? Não está sabendo não? Pois o Faraó não tem nem herdeiro para ficar no lugar dele no trono. Porque de uma hora para outra, surgiu um espírito de morte no Egito, que matou todos os primogênitos, de animais e de homens. Até o primogênito do Faraó morreu. Como? Todo mundo está dizendo que é o Deus dos hebreus. E aí as conversas começam a chegar, os outros caixeiros viajantes, como ele mandou praga de piolho, o outro não, mandou também praga de trevas. E aí, e aonde está
Baal Zebub, Baal Zefon, Baal, todos os Baalins, nenhum se levantava contra o Deus de Israel. Vamos lembrar que quando Deus falou com Moisés, ele disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Cada praga que Deus mandava era derrotando um dos deuses deles. Por fim, enquanto essas notícias iam chegando no prostíbulo de Raabe, Raabe começou a prestar atenção nesse Deus. E quanto mais ela ouvia das maravilhas do Deus dos hebreus, mais ela começou a admirar. E quanto mais chegava, ela admirava ainda mais. Ela ficou conhecendo o poder. Ela disse: mas que Deus é esse? Tão poderoso que nem os deuses do Egito podem com ele. E como é que ele se interessa por um povo escravo? Um povo que ninguém quer. Um povo que não tem nada para dar de volta. Um povo que não tem nem animais para sacrificar para ele. Um povo que não tem ouro, não tem prata. Um povo escravo. Como é que esse Deus se interessa por esse povo? Como é que Deus destrói Faraó para livrar esse povo que não tem nada para dar? Então esse Deus é o Deus que ouve o clamor do aflito. É o Deus que se levanta a favor dos oprimidos. É o Deus que não precisa do ouro de Faraó. É um Deus que cuida dos que sofrem. Ora, se esse Deus é assim, então ele vai se lembrar de mim. Eu não quero mais saber desses deuses fraquinhos daqui de Jericó. Eu quero um Deus forte. Eu quero um Deus que se levante para me defender, como esse Deus do povo hebreu. Essa mulher começou a admirar o Deus dos hebreus. Cada notícia que chegava, ela ainda admirava mais. Nós sabemos que o cerne do amor é a admiração. Quanto mais você admira uma pessoa, mais você ama. Esse é um ponto que nós não podemos esquecer. Se hoje nós separamos esse tempo para estar aqui como mulheres, é preciso que nós saibamos que ser admirada faz parte do seu trabalho como mulher. A mulher sabe isso, mas normalmente ela quer ser admirada pela sua aparência. Tudo o que acontece sobre questão de beleza é normalmente para a mulher, não é para o homem. É para a mulher, porque a mulher quer ser admirada pela beleza dela. O que aparecer no mercado em questão de beleza, pode ter certeza que vai dar certo, que as mulheres vão comprar. Porque as mulheres querem ser elogiadas pela sua beleza, elas querem ser admiradas. O grande problema é que, se você é admirada pela sua beleza, saiba que perto de você tem alguém que é mais bela. Nunca você vai ser a mais bela. Então, existe uma beleza com a qual poucas estão interessadas, que é a beleza interior. Assim como você muda o cabelo, o corte, a cor, a coloração, para ser admirada, é preciso que também você não seja aquela pessoa maçante de todos os dias, como aquela mulher de Chico Buarque.
todo dia ela faz tudo sempre igual. Não é? Aquela mulher maçante, aquela mulher que não muda, aquela mulher que não é interessante, que não tem uma surpresa, que não muda uma coisa do lugar. É preciso que você aprenda a surpreender, a trazer coisas novas para o seu marido, para os seus filhos. Faz uma surpresa, muda, como diz o outro, chacoalha o ambiente com coisas boas, para que sua vida se torne interessante e necessária, não apenas pelo que você produz, mas pela sua presença. Deus entra na vida de Raabe pelo testemunho de homens prostitutos que anunciavam dentro do prostíbulo as maravilhas que Deus estava fazendo. Olhe isso. Quem estava anunciando as maravilhas de Deus não eram missionários santos, eram cacheiros viajantes que nem conheciam a Deus, mas estavam maravilhados com o que Deus estava fazendo pelo povo hebreu a partir do Egito. Essa mulher começou a se apaixonar por Deus. E começou a querer esse Deus para ela. Um dia, me aparece um homem lá e diz: gente, vocês estão sabendo qual foi a última? Qual? O faraó não aguentou. O povo hebreu saiu do Egito. E agora deixa eu lhe dizer o que é melhor. Deus, o Deus dos hebreus, abriu o mar vermelho e eles passaram. E no lugar aonde eles passaram, o exército de Faraó morreu todinho. O Egito hoje é um país devastado, não tem um soldado, não tem um carro, não tem um cavalo, não tem um general, não tem um capitão. Todos estão dentro do mar, mortos, aonde o Deus dos hebreus passou. Ficou todo mundo parado. O quê? Esse Deus dos hebreus abriu o mar? Você pensa que para nós hoje isso não causa nenhum impacto? Porque nós estamos ouvindo falar sobre isso desde que éramos pequenos. Já vimos filmes maravilhosos sobre isso. Mas aquela mulher, Raabe, aquele povo daquela época, nunca tinha ouvido falar nisso. Eu não acredito nisso. Pois fez. O Egito está devastado. Deus abriu o mar. Aquela mulher: eu quero esse Deus para mim. Esse Deus que derrotou Faraó. Esse Deus que tirou de lá os pobres escravos hebreus. Esse Deus que se levantou contra o poder de Faraó. Esse Deus poderoso. Esse Deus que olha para os aflitos, para os humildes. Esse Deus eu quero para mim. A mulher ficou com o coração totalmente voltado para o Deus dos hebreus, só pelo que ela ouviu falar. A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De uma hora para outra, mas entre o Egito e Jericó, haviam dois reinos muito fortes, não tão fortes como o Egito, mas mais fortes do que Jericó. Eram os amorreus e os baçânicos, mas haviam os dois reis que eram Seom, que era o rei dos amorreus, e Og, que era o rei de Baçã. Nós vamos ver
que esses reis eram imperiosos sobre Jericó. De uma hora para outra chega a notícia: o povo hebreu arrasou, sem ter exército, arrasou com Sehon, rei dos amorreus, acabou com o exército dos amorreus, tomou a cidade toda, não restou ninguém. E também fez a mesma coisa com Og. Tomou tudo, e eles estão vindo para cá, porque disseram que Deus deu essa terra para eles. Eles estão vindo para cá. A essa altura, Raabe já estava torcendo a favor dos hebreus. Em outras palavras, ela já tinha se mudado para os hebreus. Ela já tinha saído de Jericó. Ela já estava em Israel sem tirar o pé de dentro da cidade. O coração dela se mudou totalmente para o Deus de Israel. Quando o povo chega em Sitim, aí vem a nossa leitura. Josué manda 2 espias para espiarem a terra. Eles entram em Jericó. Raabe se sentiu irmã deles, os protegeu e os escondeu, porque já tinha se feito um com eles pelo apego do coração dela ao Deus deles. Ela começou a dar tanta atenção a esse Deus, a amar tanto esse Deus pelo seu poder, pela sua misericórdia, que ela tomou os espias e os escondeu. Foi dito ao rei de Jericó que Josué tinha mandado 2 espias e que eles entraram na casa de Raabe. E o rei mandou alguém na casa de Raabe para dizer para ela que era para ela entregar. Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram para espiar a terra. Ela então traiu Jericó, porque ela escondeu os hebreus. O que significa que ela não pertencia mais a Jericó, embora ela estivesse em Jericó. Mas ela totalmente protegeu os espias hebreus, porque ela já tinha se feito uma com eles pela fé. Ela não conhecia a história, ela não conhecia a promessa, ela só sabia de uma coisa: eles são escravos, eles não têm dinheiro, eles não têm terra, mas eles têm um Deus poderoso. Eu quero esse Deus que se volta para os humildes, que protege o necessitado, que olha para aquele que está humilhado, que destrona os soberbos e que põe todos os deuses abaixo do pé dele. É esse o Deus que eu quero esse Deus poderoso para mim. Ela já tinha mudado de partido há muito tempo. Ela já estava do lado hebreu. Olha, a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Porque em fé nós pertencemos a outro reino. Como Raabe, que em fé já pertencia ao povo de Israel, sem sair de Jericó. Porque o que determina o lugar onde você está é o lugar onde seu tesouro está. Porque a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. E o tesouro dela não estava mais em Jericó, estava com o povo hebreu, porque a admiração dela, o coração, a paixão dela era o Deus
dos hebreus. E agora nós sabemos que ela protege esses 12 espias, e quando ela vai falar com eles, ela conta para eles: olha, sei que o Senhor, Deus de vocês, deu para vocês esta terra, e o pavor que vocês infundem sobre nós é tremendo. Todos os moradores aqui estão com medo de vocês quando vocês aparecem. Por quê? Porque nós temos ouvido o que o Senhor, Deus de vocês, tem feito para proteger, para amparar vocês. Nós temos ouvido o que Ele abriu o mar vermelho para vocês. Nós temos ouvido o que Ele fez com Seom e Og, rei dos amorreus. E desde o dia que nós temos ouvido essas notícias, o coração se nos desmaiou e em ninguém mais há sossego por causa do Deus de vocês. E ela olhou no rosto daqueles espias e disse para ele: porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra. Você pense que quem está pregando sobre o Deus dos hebreus, para eles é Raabe, uma prostituta de Jericó. Vamos parar um pouquinho aqui para ver o que nós podemos aprender com essa mulher. Raabe era uma mulher, como nós consideramos a pior qualidade de mulher que tem, prostituta. Mas ela era uma mulher que desejava, no coração dela, ela desejava algo maior. Algo que nem os deuses de Jericó podiam dar. Algo que ela não ia encontrar. Algo mais forte do que Faraó, que era o maior deus daquela época. Essa mulher, na sua solidão, no seu sofrimento, na sua dor, na sua rejeição e todas as injustiças que ela passava. Ninguém estava interessado nos sentimentos dela. Ninguém estava interessado nas emoções dela. Seguramente todo mundo estava interessado no ganho dela. Mas na pessoa dela, ninguém estava interessado. Ela era uma mulher só. Mas com certeza, o Deus da glória, Ele estava interessado nela. Porque Deus via as lágrimas que Raabe derramava quando estava sozinha. Por que eu digo isso? Porque o único Deus criador que existe é Jeová Elohim. Elohim significa aquele que tem em si todo o poder da criação. Quem criou você no ventre da sua mãe não foi o diabo, porque o diabo não é criador. Não foi o seu pai, porque o seu pai não sabe fazer gente. Não foi o acaso, porque o acaso não existe. Não foi uma força cósmica, porque força cósmica não faz gente. Foi Deus. Deus criou você no ventre da sua mãe. Criou também Raabe no ventre da mãe dela. Raabe era uma mulher, pessoa, ser humano, criação de Deus. E quando Deus foi fazer o ser humano, Ele diz: façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. Por que Deus diz isso? Porque dali em diante, todo homem que nascesse na terra estaria conectado com Deus.
conectado com Deus, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Ele é obra-prima de Deus. O homem caiu no pecado, ficamos longe de Deus, mas ainda existe uma chamada no coração de cada pecador. Seja uma mulher prostituta, seja um ladrão, seja o pior assassino, existe uma chamada no coração de cada um. E essa chamada se chama nostalgia. Nostalgia é uma palavra que vem do grego de dois vocábulos, nostos e algos, saudade de casa. Em toda pessoa, seja ela rica, pobre, homem ou mulher, em qualquer lugar do mundo, existe no coração dela um vazio que clama por uma presença maior, por um amparo maior, por um amor, por um interesse, por alguém que venha preencher aquele vazio. E isso existe no coração de cada ser humano. Só que este clamor é por Deus, porque só Deus sabe qual a sua necessidade. Só Deus sabe qual é o calor que você precisa. Só Deus sabe qual é o abraço que você necessita. Só Deus sabe qual é a voz que acalenta o seu ouvido. Só Deus sabe qual é a palavra que conforta o seu coração. Então, este vazio existe no coração de cada pessoa. E como foi Deus que criou Raabe, Raabe também tinha essas necessidades. E quando Deus criou Raabe, Deus não sabia, como Ele não sabe de você nem de mim, qual era a escolha dela. Porque Deus nos deixa livres para escolher. Deus não queria que ela escolhesse a vida de prostituição, mas ela escolheu. Escolheu errada ou foi levada a cair naquela vida. Isso é um assunto dela com Deus. Quantas vezes nós também fizemos escolhas erradas na nossa vida? E vamos pagar um preço muito alto pelas escolhas. Porque a Bíblia diz, o que o homem semear, isso também ceifará. E como nós caímos na infelicidade das nossas escolhas erradas, muitas humilhações que vieram, quantas vezes você já chorou em silêncio, ninguém ficou sabendo. Você já clamou a Deus por um milagre que não aconteceu. Você já sofreu sozinha, sem querer que ninguém soubesse que você estava sofrendo. Mas você pode ter certeza que naquela hora você estava totalmente conectada à presença de Deus, porque Deus lhe fez imagem e semelhança dele. Da mesma forma, Raabe, quantas vezes na solidão da vida dela, ela clamou por algo maior. Ela não sabia que era o Deus dos hebreus. Hoje nós temos muita informação, naquela época não tinha. Ela clamou, ela chorou, ela gemeu. Mas ela não tinha opção, porque ela morava em Jericó. Parece que ela era responsável pela casa, olha aqui. Ela pede ajuda para seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Talvez ela fosse a responsável pela família, tivesse que carregar aquele fardo, ganhando pão com o uso das suas entranhas. Que responsabilidade, que peso, que dor. Quantas vezes com desejo de se livrar daquele peso e sem poder. Quantas mulheres hoje gostariam de ficar em casa, tomando conta de seus filhos, fazendo sopinha para o marido quando chegasse nas noites de frio, arrumando uma cama mais bonita, mas elas têm um peso maior para carregar.
elas têm que pagar a conta no final do mês. Elas têm que ajudar uma mãe que está doente, um pai que precisa, um irmão que necessita, alguém que está necessitando dela. E isso faz com que o fardo seja muito mais pesado. Era o fardo de Raabe. Mas nós sempre pensamos que Deus não ouve essa voz. Deus estava lá com Raabe o tempo todo. Não é porque Raabe era boa, é porque ele criou Raabe. Deus está interessado em cada um de nós. Mas, e se não for crente, não tem problema, ele criou a pessoa. Todos nós somos filhos da criação de Deus. Todos nós somos filhos da criação de Deus. Quando vê pessoas, os feiticeiros são filhos da criação de Deus. As prostitutas, filhas da criação de Deus. Os assassinos, filhos da criação de Deus, foi Deus que criou, mas Deus enviou o seu Filho para que nós tenhamos um novo nascimento, para que sejamos filhos da criação e filhos da redenção. Esse é o novo nascimento. Mas, pelo fato de nunca nos curvarmos a Jesus Cristo e nos rendermos, não significa que Deus não nos criou. Ele criou e Ele está interessado que as coisas vão bem para você. O maior interesse é que você se renda ao seu Filho, para que você seja filho da redenção. Você vê que Raabe tinha um desejo tão grande por Deus, que o coração dela clamava por algo maior, que olhasse pelos oprimidos, pelos pobres. E ela viu isso no Deus dos Hebreus. E pela admiração que ela teve, ela se converteu totalmente. Nós vemos que essa mulher pensou, essa mulher meditou. O que ela disse para os espias? Ela disse: o vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra. Ele não é apenas o Deus que olha de longe e que não se importa com as coisas daqui. Ele é Deus lá nos céus, mas Ele se importa com o povo da terra, com os humildes, com os desprezados, com os desvalidos, com os sofridos. Ele se importa. E essa mulher, então, disse para eles: eu sei que vocês vão tomar Jericó, porque o Senhor Deus de vocês deu essa terra. E esse Deus poderoso vai tomar tudo isso aqui. Eu só quero que na hora que vocês entrarem aqui, que vocês conservem em vida o meu pai, a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs e tudo o que nós temos. E eles prometeram a ela. Então, agora você vê que ela seria conservada viva com a sua família. Então, aqui você vê um momento em que esta mulher se torna a intercessora da sua família. Assim que ela se volta para o Deus dos Hebreus, ela já se torna uma intercessora. Ela já se sente responsável pela sua família. Uma das dificuldades que nós temos é que muitas vezes nós esquecemos
que a nossa família precisa de oração. Nunca nos achamos responsáveis pela nossa família. E eles disseram para ela amarrar na janela um fio escarlata. Esse fio escarlate, ele vai estar presente muitas vezes na história de Israel. Você vê no dia da Páscoa, no dia que Deus tira o povo do Egito, ele mandou sacrificar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar nas vergas da porta. As vergas eram assim, passava nessa verga, aqui em cima e aqui. Assim formava uma letra no hebraico, cuja tradução é vida, pintado com o sangue do cordeiro. Vida. Nós vemos que no dia da expiação, em Israel, eles tomam 2 bodes. Um bode, eles escrevem para Adonai, e o outro para Azazel. O de Adonai, bem, eles soltam, eles sacrificam pelo pecado do povo. E o outro que é para Azazel, em última instância, Azazel é o diabo. Eles, o sumo sacerdote, amarra os 2 chifres com uma lã escarlate. Mas ele guarda um pedaço daquela lã. E eles soltavam o bode no deserto, que aquele seria o bode expiatório, porque deserto para eles, naquela época, era lugar de demônios. E esse bode ia morrer no deserto. Com o tempo, os desertos foram ficando cada vez mais habitados, e de vez em quando se achava um bode com os chifres de vermelho pelas cidades. Então, ultimamente, eles soltam, levam o bode numa montanha bem alta e depois eles jogam o bode de costa. Lá o bode, quando chega embaixo, já está morto. Esse é o bode expiatório. Por quê? O cordão escarlata. Porque representa o sangue do cordeiro. Eles dizem que o sumo sacerdote fica com aquele pedaço de lã escarlata e guarda. E quando ele olha e vê que aquele pedaço está branco, significa que os pecados do povo foi perdoado. Por isso que o profeta Isaías diz: ainda que teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a alva lã. Essa mulher marca a casa dela, marca a janela dela, né? A janela. Se vindo nós a terra não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizerem descer. Ela atou, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Versículo 21. E com isso, ela creu. Ali foi a demonstração da fé daquela mulher. Naquele momento, ela exerceu a sua fé. Ela mostrou em quem ela estava crendo. Naquele momento, era como se ela estivesse se batizando no Deus dos hebreus. Quando nós pensamos nessa mulher, vemos que ninguém quer ter essa profissão. E vemos como esta mulher foi agraciada pela graça de Deus, livrando a ela e a toda a família. Porque muitas vezes nós achamos que é tão difícil hoje acontecer isso conosco. Primeira coisa, nós não paramos mais para olhar quem é o nosso Deus, para admirá-lo. Se eu perguntar o que é que mais você admira em Deus, você vai ter que parar para pensar. Admiro tudo. Não, pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa.
Eu admiro tudo. Não. Pega uma folha e vê a fartura de beleza que tem naquela folha. Numa flor, numa árvore, no vento, na chuva. Vê o poder que criou. Vê a beleza e a inteligência de quem criou aquilo. Procura descobrir atributos em Deus, para que você o admire cada vez mais. Porque quanto mais você admira, mais você pode confiar, porque você pode amá-lo. Se você não admira esse Deus a quem você diz servir, seguramente você não ama. O que pode acontecer com você é que pouco a pouco o seu amor vai esfriando, porque você não tem o que admirar. Você às vezes não ora porque você não tem o que dizer a Deus. Por que você não tem o que dizer a Deus? Porque você não o admira. E se você não o admira, como você pode dizer que ama? Se o cerne do amor é a admiração. Ah, irmã, mas às vezes eu estou assim porque por causa de pecado. Será que você é mais pecadora do que Raabe? Não existe mais pecador, menos pecador. A Bíblia diz: todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mulher é mulher. Graças a Deus que Deus fez a mulher diferente do homem. E Deus nos criou de forma especial. E tem coisas que Deus nos colocou aqui no mundo para fazer, porque nenhum homem pode fazer o que Deus quer fazer através de nós. Para proteger e amparar aqueles espias, tinha que ser Raabe, porque ela sabia como lidar com aquela história. Ela soube livrar os espias de Israel dos mandantes do rei. Ela protegeu aqueles homens. Ela os amparou, ela os escondeu, como uma mãe faz com seus filhos. Por quê? Por causa do Deus de Israel, ela os protegeu, ela os amparou. E quem sabe fazer isso é mulher. Quantas vezes essa semana você disse ao Pai do céu uma palavra de admiração? Pai, eu te admiro por causa disso, 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 disso. Você acha que Deus não está esperando isso de você? Por que será que os salmistas disseram tanto? Quando você olha o capítulo 17 de João, você vê Jesus Cristo elogiando tanto o Pai dele. Os profetas do Antigo Testamento elogiando tanto. Por que será que hoje não elogiamos mais o nosso Deus e Pai? Você vê Raabe, a primeira menção que ela faz de Deus, ele é Deus lá em cima nos céus, e é Deus cá embaixo na terra. Uma mulher que a única coisa que ela sabia de Deus era essa, que ele tinha arrebentado com o Egito, mas já está elogiando. Ora, o elogio é expressão de comunicação verbal. Mas pelo elogio, um relacionamento se torna duradouro e profundo. Se você quer ter um relacionamento com Deus e você não o elogia, o que você está pensando? Você acha que Deus é um ser estranho. Quando você lê alguns profetas e você vê as declarações de amor que eles fazem, quando você toma, por exemplo, o profeta Oséias, no capítulo 11, ele diz assim no versículo 4, atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como aquele que alivia o jugo de sobre as suas queixadas
e me inclinei para dar-lhes de comer. Isso é só um pouquinho da declaração de carinho e de amor que Deus faz por um povo pecador que nem a gente. Por que será que você não pode abrir a sua boca para dizer palavras de amor para Deus? Para derramar o seu coração na hora que você está sozinho? Por que será que você não pode dizer para Ele aquilo que você nunca disse para ninguém? Você vê Deus atingindo uma prostituta, dona de um prostíbulo, dentro do prostíbulo, salvando a ela e a toda a sua família. Por quê? Porque ela o admirou. Será que essa admiração naquele tempo atingiu o coração de Deus e hoje não atinge mais? Por que será que nós estamos tão soberbos, tão alienados, que nós não sabemos mais dizer nada para Ele? Um dia, tinha uma missionária que andava comigo, era minha filha do coração, a Kay, ela não falava bem português, ela era uma judia inglesa. E ela disse para mim: mamãe, como é que a gente diz tender em português? Eu disse suave, fofo. Ela disse assim: mas se eu quero dizer que uma pessoa é tender, eu disse para ela, diga que é. Não, ela me disse, se eu quiser dizer que um menino lá na favela é so tender, eu disse, diga que ele é tão fofinho. Ela decorou aquilo. Quando foi de noite, na hora de dormir, eu entrei no quarto, ela estava sentada. Ela estava lendo a Bíblia. Eu me arrumei, sentei na cama. Ela disse: nós vamos orar juntos hoje à noite. Eu disse: sim, estou te esperando. Eu orei, depois ela foi orar. Não deu outra. Senhor Jesus, você é tão fofinho. Nunca eu vou esquecer dessa oração. Fez 3 anos, essa semana que ela morreu. Mas nunca vou esquecer. Você é tão fofinho. Às vezes nós procuramos coisas tão difíceis para dizer para Deus por quê. Ele é o seu amado. Sabe por quê? Ele conhece você melhor do que você mesmo. Você acha que Deus não conhecia Raabe? Não sabia do sofrimento dela, do pranto, do choro, dos gemidos, da solidão, da dor, dos maltratos, da humilhação. Mas ele foi lá. Ele se deu a conhecer a ela lá. Não para ela ficar no prostíbulo, não para ela continuar na prostituição, não. Mas ele se deu a conhecer, não apenas por ela, mas porque ele queria uma proteção para o seu povo. Então, não importa o que você tenha feito, não importa o que tenha acontecido na sua vida, mas uma coisa você tem que saber, é que Deus está a par de tudo o que se passou e que se passa com você. Única coisa que Ele requer de você, olha para mim. Ele quer que você olhe para Ele. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você perceba quem Ele é. Notadamente pelas coisas que Ele faz. Se você puder descobrir coisas de Deus e dar notícias para os outros sobre o que Deus tem feito. Se você puder olhar para a natureza e conhecer melhor esse Deus. Sabe, a Bíblia diz que Jó, na opinião de Jó, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal.
Depois que Jó teve aquela falência financeira terrível, e que enterrou todos os filhos, e que perdeu a saúde, ele começou a passar a limpo a vida dele. Ele fez: onde é que eu pequei? Aí ele começou a fazer perguntas a Deus. E ele começou a fazer perguntas. E no capítulo 38 ele faz perguntas terríveis. E Deus diz para ele: chega, Jó, você já perguntou demais. Agora quem vai perguntar sou eu. Quero ver você responder. E Deus começa firme: onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se é que tu tens conhecimento. E Deus vai. Parece que eu vejo Jó só olhando. Aí Deus leva Jó a considerar as coisas pequenas. Deus leva Jó a ver crocodilo. As coisas estavam em volta dele, que ele estava perguntando coisas fantasmagóricas. Mas ele não considerava a formiga, o cavalo, o crocodilo. Chega naquela hora do avestruz, eu gosto. O avestruz aí, ó avestruz, ó. Está vendo? Todo desengoçado, fora de forma. Fui eu que criei, Jó. Fui eu. Ele tem um objetivo, assim desengonçado, feio. Quando ele corre, o cavaleiro fica até com vergonha, por causa da velocidade dele. E Deus vai mostrando o que tem de interessante no hipopótamo. Tem uma coisa mais feia do que hipopótamo? Pois Deus diz: fui eu que criei. Você sabe como são os ossos dele, Jó? São canos de ferro. E Deus começa a se gabar daquelas coisas feias, que a gente acha que é feia. No final, assim Deus levou Jó a parar de estar pensando em coisa grande e considerar a criação. Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Mas Deus levou Jó a considerar o Deus Criador. E Jó diz: eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo, eu me envergonho, eu me abomino. Nós também, nós estamos hoje, século 21, olhando para coisas muito grandes. Estamos pensando nas coisas grandes e esquecemos as coisas menores. Esquecemos o sorriso dos nossos filhos. Esquecemos o valor de uma canja repartida em todos os pratos na mesa. Esquecemos o valor de um ovo frito comido por todos. Esquecemos o valor de fazer um pão e botar na mesa para todos agradecermos a Deus. Esquecemos o valor de fazer uma coisa especial para os nossos amados quando chegam em casa. Por quê? Porque na padaria tem mais bonito, mas esse fui eu que fiz pensando em vocês. Vamos agradecer a Deus que criou a galinha para botar o ovo, que criou a vaca para dar o leite, que criou o trigo para fazer o pão. Vamos examinar e vamos agradecer e vamos clamar a esse Deus que ouve o clamor do nosso coração. Quantas vezes nós somos tão ingratos? Aquela moça dentro do prostíbulo, ela tinha muito mais para amaldiçoar, mas em vez disso ela sonhava. Quando ela viu a propaganda de um Deus poderoso mais forte do que Faraó, que se levantou a favor dos humildes da terra, dos aflitos, dos solitários, dos pobres, dos escravos, ela disse: esse é o Deus que eu sonho. É o Deus que não vem pelo interesse da fama dos outros. É o Deus que não vem atrás daqueles que têm ouro, mas é o Deus que vem trazer o que o povo não pode dar a ele. É o Deus que vem fazer de graça, porque nós não podemos pagar.
Esse, meu irmão, esse Deus que Raabe admirou, é o Deus que está fazendo falta hoje no coração de todas as pessoas. Se nós anunciarmos os feitos de Deus, mais pessoas quererão ouvir desse Deus, mais pessoas vão se apaixonar por esse Deus. Jesus Cristo mandou anunciar boas novas. Boas. De quê? Que Deus em Jesus Cristo se faz nosso Pai. E que as portas estão abertas para todos aqueles que quiserem entrar por essa porta chamada Jesus. Somos mulheres. Raabe também era mulher. Raabe, o pecado maior estampado na vida dela era a prostituição. Eu não sei qual é o pecado que está de frente na vida de cada uma de nós aqui. Mas para Deus não tem pecado maior, não tem pecado menor. Assim como Ele se deu a conhecer a Raabe, Ele quer se dar a conhecer a nós. Porque à medida que nós o conhecemos, nós o admiramos. E quando o admiramos, nós o amamos. E quando nós o amamos, nós o buscamos. Porque Deus sabe que coração de mulher, quando se apaixona, vai atrás e vai atrás para levar a melhor. Esse foi o coração que Deus nos deu. Raabe paquerou o Deus de Israel através dos espias e conseguiu. Que você, hoje, possa sair daqui pensando praticamente, esta é o início da próxima pregação, pensando o que é que existe em Deus para que eu o admire. E qual é o meu choro maior que Ele está ouvindo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.